enfrentamento ao racismo, empoderamento feminino, questões LGBTQIA+, sustentabilidade, consumo consciente. Já tem um tempo que nós, consumidores e consumidoras, vemos ganhar força entre as empresas, das pequenas às maiores marcas, de mostrar que o negócio não é só comercial, tem um propósito maior, tem uma causa social. É verdade, Roberta. Ontem mesmo, vulgo dia 8 de março, vocês devem ter visto muitos comerciais, posts em redes sociais falando sobre o Dia da Mulher, empoderamento, igualdade. Parece que todo mundo tem algo a dizer sobre o assunto. E isso ficou bem evidente também do ano passado, com a pandemia, né? Claro, foram muitas doações, muitas ações de impacto e muita propaganda sobre o que estava sendo feito. Só que por mais que o consumidor veja com bons olhos esse envolvimento das marcas com as causas, na verdade não só veja, como exija que elas se envolvam e se posicionem, ele também vê com certa desconfiança, às vezes, achando que é só uma estratégia para vender a mais. E quando isso acontece, é ruim para as empresas, é ruim para todo mundo. Essa desconfiança é tão forte que tem até um nome, ou mais de um nome. Social washing, no caso de projetos sociais. Greenwashing, no caso de iniciativas ambientais. Ou, no bom português, lavagem, ou melhor ainda, maquiagem. Maquiagem social, maquiagem verde. A gente sabe que existe, né? Não dá para negar. Mas a doação idônea, transparente, também existe, e muito. E para saber como diferenciar uma doação de uma maquiagem bem feita, hoje a gente vai conversar com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Edgar Barque, e também com o pessoal do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Aqui hoje no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou Arthur Loubach, estou aqui ao lado da incrível Roberta Faria. Oi. Que vai começar esse episódio me dizendo se ela já se deparou com algum caso de marketing disfarçado de doação. Ou se como... Eu ando pelos mercados, farmácias, shoppings, lojas, quer dizer, andava, né? Porque faz tempo que a gente não sai de casa, mas olhando as prateleiras e buscando produtos sociais, e sempre que eu vejo algum produto que promete doar para alguma causa, apoiar alguma causa, eu faço questão de escrever para o saque e perguntar: para quem vai o dinheiro? Quanto que você está doando? O que foi feito com o recurso? Porque, enfim, é uma crença minha e da Editora MOL e do Instituto MOL que quando você pede dinheiro, você tem a obrigação de dizer para onde vai. Muitas vezes isso aconteceu de perguntar e não ter resposta do saque, mas um emblemático para mim foi de um papel higiênico famoso que tinha uma embalagem dizendo que com a compra do papel higiênico ajudava a construir banheiros, e na prática isso não acontecia. Enfim, ou aconteceu muito pouco, era muito marketing para uma doação minúscula, que não fazia coerência com o quanto se ganhou em vendas versus o impacto que se causou. Essa me marcou muito porque me deixou muito indignada. Papel higiênico deveria limpar, não fazer sujeira, né? Você sabia que a pesquisa... Eu não sabia também, tá? Foi nosso roteirista que colocou aqui, estou bem impressionado. Você sabia que a pesquisa Global Consumer Pulse da Accenture Strategy mostrou que 83% dos brasileiros preferem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados aos seus valores de vida? Com certeza. Achei um número bem alto, bem interessante. Esse estudo é de 2019 e concluiu que as marcas que informam ao público sobre as causas que apoiam têm mais chance de atrair consumidores e influenciar decisões de compras. Com certeza. A gente sabe que a decisão de compra principal muitas vezes se dá pelo dinheiro, né, pelo preço ou pela conveniência, mas de todas as pesquisas desse gênero, o Brasil sempre desponta como um mercado onde os consumidores são mais exigentes sobre o posicionamento das empresas em relação a causas. Ninguém mais quer apoiar quem foge do debate e fica em cima do muro. E a pandemia só reforçou isso. Hoje, para 72% dos brasileiros, o Brasil não vai passar pela crise sem que as marcas desempenhem um papel crucial na busca por soluções. E a expectativa é grande, não só em soluções de saúde, mas também para problemas sociais, como pobreza, mudança climática, racismo estrutural, por exemplo. Esses dados são do Edelman Trust Barometer, marcas em meio à crise, que no ano passado entrevistou 8 mil pessoas em 8 países, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Reino Unido e Estados Unidos.
E outro resultado interessante dessa pesquisa tem a ver com a desconfiança que nós falamos lá no início do episódio. 62% das pessoas avaliam que, abre aspas, marcas demais estão usando questões sociais e políticas importantes apenas como manobra de marketing para vender mais produtos, fecha aspas. Faz sentido, né? A gente vê, por exemplo, muitas marcas de moda com camisetas feministas, né? O feminismo de mercado. Aí você vai olhar e ver quantas mulheres tem na diretoria dessa empresa? Cri, cri, cri. Sabe quando os discursos e ações não se encaixam muito bem? Pois é, o Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, conversou com a gente sobre o quanto é comum empresas usarem de apelo enganoso para fisgar o consumidor. Um dos pontos que o Clauber destacou é uma certa desconexão entre o tamanho da empresa, da campanha feita e do marketing envolvido em tudo isso. Lembrando que, claro, o marketing em si não é o problema, definitivamente. Mas o que está se dizendo nessa mensagem? Qual é o real impacto daquela ação? Se ela é transparente, isso sim pode cair na maquiagem que nós estamos falando no início do episódio. Quando a gente vê o tamanho da empresa, o que ela poderia fazer com o que está sendo ali divulgado no marketing, a gente se depara com coisas absurdas. Então, tem desde mentiras mesmo, coisas que não acontecem, ou uma sobrevalorização daquela prática. Muitas vezes a empresa se gaba para dizer que está cumprindo uma legislação. Isso não deveria ser objeto de marketing. Claro, a gente tem que fazer uma propaganda daquilo que é um diferencial, aquilo que causa um impacto positivo, não algo que seja uma maquiagem. Mas aí o ouvinte querido vai se perguntar, tá, mas e agora? Melhor doar do que nada? Ou como que eu faço em meio de tantas empresas com tantas propagandas de marketing de causa? Como eu identifico o que é, o que não é um discurso vazio? Belíssima questão e difícil de responder, né? Mas para facilitar, o IDEC lançou em 2019 um guia justamente para o consumidor não se deixar enganar. Chama Mentira Verde. Ele é mais voltado para o greenwashing, né, a parte ambiental, mas não deixa de ser interessante e válido para quem se preocupa com social washing, que muitas vezes também se mistura, né? O social e o ambiental estão cada vez mais conectados. No guia, o Instituto indica 7 sinais como comercializar produtos que se dizem ambientalmente corretos, green, ecológico, eco-friendly, sem especificar os fatos, dados científicos em que são baseados. Engraçado, né? Essa coisa de usar dados não científicos para justificar alguma coisa, tá virando moda, né? Eles também falam, por exemplo, do uso de expressões mal definidas e vagas, como sustentável, amigo do meio ambiente, nas embalagens, né? Isso é muito interessante e muito importante da gente olhar com informação, para ter um olhar crítico mesmo no que tentam nos empurrar a goela abaixo. E também para reconhecer quem faz bem e dar preferência para as marcas que fazem isso bem. No site do IDEC, idec.org.br, você pode conferir uma lista das empresas que foram chamadas para prestar esclarecimento sobre a prática de greenwashing, conhecer o significado dos selos e certificados desse segmento e acessar todas as dicas para fugir dessa cilada. E para a gente entender melhor esse cenário, a Roberta conversou com o Edgar Barque, professor, foi meu professor inclusive, e coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração de Empresas da FGV, que conversou conosco sobre esse assunto que está aí. Professor Barque, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Roberta. Então, ter um propósito é, de fato, um diferencial competitivo hoje, né? Uma empresa que não tem propósito está fora das conversas. Que cenário é esse que a gente tem no mundo quando a gente fala de empresas tradicionais buscando ter impacto social? Isso é uma moda ou veio para ficar? O que a gente vê, realmente, como você falou, várias empresas buscando propósito, antigamente como um diferencial, mas agora muito mais como uma necessidade para sobrevivência, né? A própria sociedade pedindo, né, os consumidores pedindo e querendo entender um pouquinho melhor quem é a empresa, o que ela fabrica, por que fabrica. Então tem este lado do mercado que demanda empresas mais responsáveis, mas tem um lado também muito importante,
que é o lado interno da empresa. A gente tem uma nova geração de jovens entrando nas empresas ou já galgando alguns cargos, que é uma geração que sim, quer ganhar dinheiro, mas não apenas o dinheiro pelo dinheiro. E eu acho que tem um movimento interno nas empresas de como que você pode fazer com que as ações das empresas elas tenham um propósito diferenciado. Então a gente tem aí dois movimentos, um externo às empresas, do mercado, dos consumidores, querendo entender melhor como que comporta a empresa, mas também do lado interno é muito relevante de dar voz a esses jovens, a essas pessoas que estão nas empresas, querendo ganhar espaço, mas não apenas vendendo qualquer produto, vendendo produto que tenham algum significado. E esse movimento de dentro da empresa, eu acho que ele é muito relevante, porque ele realmente pode fazer muita diferença. E a gente vê muitos movimentos, muitas tendências no mercado de alguns conceitos, algumas ideias de gestão que estão alinhadas com essa ideia de propósito. Então nós temos as empresas B, nós temos o movimento de capitalismo consciente, nós temos o movimento de valor compartilhado, nós temos o movimento de empreendedorismo social. Então são vários movimentos que têm algumas diferenças entre si, mas que todos têm como norte principal as empresas atuais de sucesso devem ter um propósito diferenciado. Sem esse propósito diferenciado e apenas a busca do lucro pelo lucro, a tendência é que a empresa comece a não conseguir atrair funcionários, pessoas para trabalhar, não consiga atrair tantos consumidores e com isso perca muito espaço no mercado. Para visualizar melhor isso, eu acho que um ponto importante é a gente diferenciar uma foto de um filme. Se a gente pegar talvez uma foto das empresas atuais, a gente pode falar, poxa, mas ainda está muito longe do que deveria ser. Mas se a gente visualizar isso como um filme de como estão as empresas hoje em dia versus como eram as empresas na década de 80, 90, anos 2000, a gente vê uma diferença bastante relevante no posicionamento e nas ações das empresas. É esse movimento que a gente tem que entender, e não apenas a fotografia atual, que realmente a gente pode ver muitas coisas a serem melhoradas, né? Muito interessante essa perspectiva mesmo. A gente sente diferença como consumidor, como empreendedor social. É muito diferente quando a gente começou nisso mais de uma década atrás e a gente falava sobre as empresas terem um propósito, sobre fazerem ações sociais que envolvessem toda a cadeia e como isso ressoava na época com estranhamento tremendo e como ressoa agora, assim, né? Inclusive com áreas dedicadas a isso dentro delas, o que também não existia antes. Tá difícil realmente encontrar quem não tenha marketing, que não esteja olhando para marketing de causa, mas como você falou dos consumidores com voz, isso serve para os dois lados, né? Tanto para o positivo, para você escolher uma empresa, um produto como consumidor ou como funcionário por conta do seu posicionamento de marca, e também para cancelar ela, né? A palavra do momento, assim, né? O que precisa fazer o básico para garantir esse matching entre o que ela faz e o que ela fala, para ser coerente? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a consistência. Só dando exemplo, teve o problema lá do Black Lives Matter e você teve todas as questões que a gente teve recentemente. Não adianta uma empresa do nada falar, olha, eu me importo com isso. Como que a gente trabalha com a consistência nas nossas ações? Então, quando a gente fala do impacto social, não é uma coisa que eu acordei hoje e vou trabalhar com a questão de inclusão racial, acordei amanhã, vou trabalhar com uma outra questão e vou simplesmente falar o que veio à mente agora. É como que a gente pode, como indivíduo e como empresa, né? Não é diferente. A questão é como que eu faço isso com consistência ao longo do tempo e com coerência, né? Ou seja, pegando de novo a questão de inclusão racial, não adianta eu falar de inclusão racial se eu não faço isso dentro de casa. As inconsistências, elas são percebidas. É aquela frase antiga, né? Você pode enganar poucos durante pouco tempo, mas você não consegue enganar todo mundo durante muito tempo. Então eu acho que isso vale quando a gente fala do impacto social, no sentido de que se você for consistente, coerente, isso vai ser percebido. E essa consistência, coerência é muito importante porque quando a gente fala do impacto social, uma questão que eu acho que é importante é, a gente geralmente sempre fala do lado bonito da foto. Só que trabalhar com impacto social, trabalhar com impacto ambiental, às vezes a gente pode cometer equívocos, às vezes a gente pode errar. Mas se você for fazendo isso com consistência, alguns erros eles podem ser entendidos pelo mercado. Eu gosto muito de uma entrevista do CEO da Patagônia. A Patagônia é uma empresa internacional que trabalha muito a questão de sustentabilidade, com a ideia de capitalismo consciente, em que eles consistentemente doam
para ONGs ambientais, eles consistentemente fazem ações no sentido de impacto ambiental e social. E ele falou numa entrevista que sempre pergunto para ele se isso não é só marketing. E o que a resposta dele é, não faria isso só por marketing toda vez, né? Sempre, todo ano, todo momento. Internalizar esses valores para toda a cultura organizacional é muito importante, né? Então é você ter uma liderança que trabalhe os valores, que trabalhe essa ideia do propósito, como que isso perpassa toda a cultura organizacional de uma forma coerente e consistente ao longo do tempo e pensando em não apenas no acionista, não apenas no consumidor, não apenas no fornecedor, mas como você pensa em todos os seus públicos de tal forma que realmente você possa ter um impacto positivo, coerente e consistente. A gente vê uma coisa, professor, a gente acompanha esse mercado de produtos sociais e das doações das empresas, e uma coisa que é comum a gente perceber é que se conta muito o que se vai fazer, mas se mostra quase nada do que é feito de fato, assim. Não quer dizer que não esteja sendo feito, assim, né? Mas falta muito um olhar para como se medir esse impacto, como fazer a transparência, né, do que se realizou, assim. Que visão você tem disso, assim? Que dicas podemos dar para as pessoas de empresas que nos ouvem sobre como pensar a cadeia até o final, assim, né? Não adianta só contar, vou doar 1 milhão. Quero mostrar também onde esse 1 milhão chegou e o que ele causou. Eu acho que é importante nisso que talvez a gente falou de coerência, consistência, tem uma outra questão aí que é a transparência, né? Tem 2 sentidos também. Tem uma transparência para você mostrar para o mercado, para os colaboradores o que você está fazendo e perceber realmente o seu impacto. Às vezes os funcionários não sabem, né? A gente vê muito isso. O funcionário não sabe o que a empresa faz socialmente. Então é importante essa transparência para todos os públicos. Para a própria gestão ver o que está fazendo, como está fazendo e como pode melhorar o que está fazendo. Porque quando a gente fala do impacto social, a gente pode pensar a gestão do impacto social da mesma forma que a gente pensa na gestão da empresa. A gestão da empresa, eu posso sempre buscar um lucro maior, posso sempre buscar um aperfeiçoamento do produto, posso sempre buscar uma melhor gestão interna. Quando estou falando do impacto social, eu também posso pensar em como que eu posso melhorar a minha gestão do impacto social. Para poder fazer mais e melhor, eu tenho que ter essa transparência e entendimento do que eu estou fazendo. E volto àquele ponto de falar, eu tenho que pensar, olha, quais são as externalidades, quais são as coisas que quando eu estou fazendo uma coisa positiva, eventualmente tem coisas que não são tão positivas nisso que eu estou fazendo, apesar de eu genuinamente querer fazer o melhor possível. Então entender com essa transparência é muito importante para as pessoas saberem o que você está fazendo, mas até para quem está executando, para fazer mais e melhor. É muito fácil cair no social washing, no greenwashing, que você simplesmente fala, mas está mais fazendo para os outros do que sendo genuíno na sua ação. E é importante você realmente fazer de uma forma que seja coerente, que você queira fazer mais e melhor, e não simplesmente aparecer para a torcida, né? Que aconteceu muito durante a pandemia, né? E para consumidores agora, que dicas podemos dar, consumidoras e consumidores? O que observar, né, num momento de escolha de compra de serviço, de produto, para saber se aquilo é válido, é coerente, consistente, transparente? Como podemos dar essas dicas para o público leigo? Tem uma questão do consumidor que a gente sempre tem uma certa, me colocando como consumidor, tem uma certa assimetria de informação. Até porque essa coisa do social washing e tal, fica difícil você saber o que é verdade e o que não é verdade. Mas, para os consumidores saberem ou não, é importante estar acompanhando ao longo do tempo como que a empresa se comporta, quais são as ações da empresa. As embalagens são muito importantes, né? Porque nas embalagens tem muita coisa das empresas, do que elas fazem, o que elas deixam de fazer, como que elas se posicionam ou como elas não se posicionam. Então, quando tem um fato relevante, quais empresas se posicionaram? Quais empresas não se posicionaram? Por que não se posicionaram? Ou as que se posicionaram, de que forma? O que elas fizeram? A gente pode pensar também como consumidor a empresa como quase um colega, um amigo, uma amiga que você está se relacionando. E qual que é a voz desse colega? Tem uma voz? O que ela diz, essa voz? O que ela está dizendo ao longo do tempo? Como que ela está se colocando? A vantagem é que não faltam casos, né? Não sei se é uma vantagem, para falar a verdade, não. O problema é que não faltam casos para a gente verificar como que as empresas se colocam. Entender isso, entender o que a empresa produz, eu vejo muito mais como uma comunicação contínua, né? Como que o consumidor se comunica continuamente com essas empresas que ele acha relevante, ele ou ela acham relevantes. E aproveitar, né, já que as redes permitem esse contato direto, de questionar mesmo, né? Na dúvida, pergunta como você se posiciona, para onde está indo esse dinheiro, né? Enfim.
Essa é uma diferença que a gente tem hoje em dia em relação a 20 anos atrás, né? Agora é uma comunicação de mão dupla. Os consumidores têm não apenas uma voz ativa, mas eles podem estar sempre dialogando, né? Você tem uma voz ativa no sentido de que você pode se queixar, falar pro mundo e tal, e tem uma voz ativa também no diálogo. Que talvez a gente tenha que tomar cuidado que os diálogos hoje em dia eles não são muito construtivos. Como consumidores, a gente pode também ter um diálogo construtivo com as empresas, não é apenas colocar contra a parede, mas como que a gente pode dialogar com as empresas para que a gente possa realmente fazer algo construtivo e não apenas bater, né? Muito bom, muito obrigada, professor. Obrigado, Roberto, prazer. Este foi o professor Edgar Bach, muito obrigada pela sua participação. E fiquem aí que daqui a pouco ele volta com a rodada relâmpago. Arthur, foi muito legal essa conversa com o professor Edgar. Eu acho que ele colocou muito bem os pontos principais para se fungir do greenwashing ou do social washing. Ter coerência, ter consistência e transparência. Exato, são lições que valem para a vida também, né? Para tudo. E para as empresas que estão nos ouvindo e querem aprender mais como fazer essa contribuição social bem feita, tem uma indicação de um material super bacana e fresquinho, recém-publicado, do Arredondar. Eles lançaram um e-book para empresas sobre estratégias de posicionamento socioambiental coerentes e que se diferenciem do chamado social washing ou greenwashing. O Como Comunicar Causas, que é o nome do livro, aborda vários dos temas que a gente falou aqui, com dicas bem práticas para quem quer entrar bem nessa onda de responsabilidade social. Nós vamos deixar indicado na descrição do episódio o link para quem quiser baixar o livro. E um terreno que pode ser muito interessante para alavancar marcas e doações, mas também bem suscetível a uma maquiagenzinha, é o de produtos sociais. A essência do produto social é uma mercadoria que você vende, né, em algum estabelecimento varejista em geral, e automaticamente contribui para uma causa. Por isso que aqui no Aqui se faz, aqui se doa, nós temos uma colunista dedicada a esse assunto que não vai te colocar numa fria. Vamos ouvir a Duda Schneider? Fala, Duda. Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Pois é, Arthur, na minha pesquisa para esse quadro eu sempre fico de olho na transparência e no impacto de todos os produtos que eu indico. Lembrando, gente, que o marketing não é inimigo da doação, tá? Pelo contrário, o marketing por trás de um produto social não é ruim. O que é ruim é justamente o social washing. E a gente precisa ter muita cautela para saber diferenciar um do outro. Mas o marketing e o produto social são duas coisas que caminham juntas. Até para as marcas criarem tendências positivas e mais gente sentir que pode e deve fazer o mesmo com seus produtos. Por isso, o produto de hoje que eu quis trazer é um dos cases de maior sucesso de uso de marketing em produtos sociais, que é a Red, vermelho em inglês. É uma iniciativa criada em 2006 pelo cantor Bono Vox e o ativista Bob Schreiber para arrecadar recursos para o Fundo Global, organização que luta contra a AIDS, a tuberculose e a malária. A ideia aqui não é criar um produto social, mas vários. Cada empresa se associa a eles e cria um produto com a marca Product Red, com um tom de vermelho bem forte e bem característico, e reverte uma parcela do lucro obtido com esse produto para o fundo. Grandes marcas como Apple, Gap, Motorola já criaram produtos lindos que viram sim objeto de desejo e normalmente até tem coleção limitada, são peças exclusivas, jogam todo esse marketing em cima, que é o que faz virar objeto de desejo e arrecadar mais recursos ainda através das vendas. Em outros países, a gente pode encontrar muitos produtos Red, como molho de pimenta, máscara de proteção facial, band-aid, acessório, roupa, bolsa. A lista é muito grande. Aqui no Brasil, a gente ainda não encontra muitos produtos, mas temos acesso a eles através da Apple, que tem o iPhone Red, o Apple Watch, capinhas de celular, todos na sua versão Red. Essa parceria com essas marcas já arrecadou mais de 650 milhões de dólares e impactou mais de 180 milhões de pessoas. Atualmente, o Fundo Global também tem usado esses recursos no combate ao Covid, para que todo esforço para combater a AIDS não se perca em meio à pandemia. E o que é mais incrível dessa campanha, gente, é a união de várias marcas por uma causa em comum, que já transformou a vida de milhares de pessoas e dá orgulho em quem compra o produto e contribui para isso. Essa, aliás, é a essência de um bom produto social. Espero que tenham gostado e até a próxima!
Muito legal, Duda. Obrigado pelas suas dicas aqui toda semana, ajudando a separar o joio do trigo nessa árdua missão de ser um consumidor consciente. E se você tiver alguma sugestão de produto social, manda pra gente. É só escrever para instituto@editoramol.com.br ou mandar uma mensagem no @institutomol no nosso Instagram. Só para lembrar, quem não sabe, MOL é MOL. Bom, e será que o nosso papo de consumo consciente, de marketing de causa, também tem um espacinho para quem diz... Mas eu não tenho dinheiro! Tenho certeza que a Rafa Carvalho, nossa diretora de comunicação da MOL, não vai deixar a gente na mão, né? Tem espaço para muita atuação nesse campo de doação, até mesmo a investigativa. Pois é, Arthur, eu não deixo barato para quem reclama que não tem dinheiro. Quer dizer, na verdade eu deixo barato sim, eu deixo de graça, porque toda semana no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, eu, Rafaela Carvalho, trago alguma dica de alguma coisa que você pode doar e que não é dinheiro. A gente falou muito sobre o marketing ligado à doação no episódio de hoje, né? E sobre como é fundamental não se deixar enganar por marcas que se dizem envolvidas em causas sociais, mas que na realidade não fazem isso. A dica que eu deixo hoje, gente, é simples: olhar crítico. Vale dizer, se uma marca está fazendo alguma coisa positiva e em prol da cultura de doação e do impacto social, é muito provável que ela queira mostrar isso com dados, transparência e de várias formas, com documentos que provam as ações realizadas, posts nas redes sociais, gente que é impactada pelo trabalho que ela realiza, fala do CEO e por aí vai. Então, o nosso dever nessas horas é também procurar conhecer, pesquisar, ir atrás, tirar dúvida mesmo. E olha, tem um monte de marca por aí que anuncia que tá fazendo alguma ação para alguma causa e não presta contas direito. Lembre-se de que você, como consumidor, tem o direito de saber mais, sim. Eu já fui atrás de algumas marcas grandes por aí na cara dura mesmo, para saber sobre produtos que elas diziam que tinha renda revertida, e aí quando eu apertei um pouco mais os canais de serviço de atendimento ao consumidor, eu fui ignorada em muitos lugares. Houve também lugares que pareciam querer buscar as respostas, mas simplesmente não estavam preparados para falar com um cliente que tinha dúvidas como as que eu tinha. O que mostra que nem sempre todo mundo fiscaliza as ditas ações sociais criadas por essas empresas, né? E em compensação, houve marcas também que me mandaram prestação de contas detalhada e completa e fizeram eu confiar ainda mais nos produtos com causa que eram vendidos lá. É um teste, gente, e para quem é consumidor, é uma ótima forma de medir com um termômetro próprio o que é cultura de doação de verdade e o que só é propaganda enganosa. É com vocês, roxos queridos. Até mais! Obrigada, Rafa. Muito bom saber que a gente consegue ajudar de alguma forma. A gente tem que, como falou bem o professor, buscar diálogos construtivos. Não é só botar contra a parede, mas também poder sugerir, questionar de forma elegante para dialogar com as empresas e ajudar elas a tomarem melhores decisões e fazerem produtos que nos agradem. Nosso dinheiro tem um tremendo poder. E para fechar esse episódio, vamos ouvir o professor Barque novamente. Eu quero saber para quem ele anda doando e quais são as causas dele. Vem aí a rodada relâmpago. Professor, eu vou fazer algumas perguntas para você e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, bem curtinho, tá bom? Uhum. Qual foi a sua doação mais recente? Foi para a UNAS, que é uma organização que trabalha em Heliópolis com desenvolvimento local. 2. O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida? Como isso pode mudar a vida de várias pessoas e como isso pode mudar o mundo. Quem te inspira a doar mais? Nossa, muita gente. Sempre que você está convivendo com pessoas que fazem muita coisa, que fazem diferença no mundo, te dá vontade de doar e fazer mais. Qual que é a sua causa do coração hoje? Quebrar os muros sociais, periferia e não periferia. Como que a gente quebra esses muros visíveis e invisíveis? E por último, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais equilibrada. Muito bom, muito obrigada, professor. E agora sim, o episódio está acabando. E aqui não tem nenhuma maquiagem não, a gente fica muito triste quando esse momento chega, porque a gente adora fazer esse programa. Isso.
Enfim, aguentem mais uma semaninha que a gente aguenta aqui também e em breve estaremos juntos novamente. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e do Instituto MOL. Colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts e é isso. Até mais! Até mais, gente!